Você vai aprender em 4 passos a estruturação para qualquer tipo de bolo com qualquer altura. É uma estruturação base, uma estruturação padrão para você ter segurança no transporte dos seus bolos e você ter segurança do seu bolo na festa, de que ele não vai cair, não vai desmoronar, não vai rachar, não vai trincar. Vou ensinar também o que não se deve fazer numa estruturação, os erros que a gente acaba cometendo, às vezes passa desapercebido, coisas que podem acabar com a estrutura do seu bolo e fazer um desastre no meio de um evento e seu nome ser queimado na sua cidade. E eu vou te falar o que é errado antes de te falar o que é certo. Uma coisa que é errada, que não é seguro. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas é a mesma coisa que eu te falo assim, ó. Dá pra fazer molho de tomate com um tomate só e 45 abacates? Dá pra fazer. Mas não vai ficar não vai ficar nenhum molho de tomate. Ok? Não é uma estruturação correta. Pratinho de isopor. Não é correto. Não é legal se você quiser uma estruturação correta, firme e boa. Por quê? Ó. Quebrou. Tá vendo como ele é frágil? Ah, mas eu colo um em cima do outro. Meu filho, não tem problema que você cole um em cima do outro. Vamos dizer que esteja dobrado aqui, ó, um em cima do outro. E eu coloco ele aqui em cima. Se eu erro no peso, quebra. Então, o pratinho de isopor é o primeiro elemento que você vai eliminar da sua lista de estruturação. Segunda coisa que está errada de você utilizar. Palito. Principalmente com ponta. Isso é um perigo, porque tem pessoas mal intencionadas que às vezes fazem uma brincadeira de mau gosto de pegar a cabeça de alguém e jogar dentro do bolo. Cancele utilização de palito no seu bolo. Mesmo sem ponta é perigoso. Pode machucar alguém e isso não tem estrutura boa. Ó, fura o papelão. É fino demais para a pressão e para o peso do bolo que vai em cima. No lugar do pratinho de isopor, você vai utilizar um prato de MDF, um cake board, ok? Como esse daqui, ó, que você pode mandar fazer ou comprar em casas de MDF. Você pode mandar cortar no diâmetro do seu bolo, com um furo no meio se você quiser, para passar fiação dos efeitos especiais, tá? Lembrando que você tem que tomar cuidado se não é um MDF tóxico, para poder não liberar nada no seu bolo, na sua massa de bolo. Ok? Senão você envolve com plástico filme, mas seja atento a isso. E no lugar do palito, Felipe, o que eu posso utilizar? Pega-balão? O pega-balão é melhor do que o palito, mas não é perfeito. O que é perfeito é isso daqui, ó. Ele é um caninho que vende em casa de confeitaria, não é cano de encanamento de tubo, não, tá bom? Posso usar tubo? Pode. Se não for tóxico, se você lixar bem, tiver limpinho, pode usar tubo. Esse suporte aqui branco você compra em casa de confeitaria. É só você procurar por suporte para bolo. E aí vai vender esses caninhos aqui. Ele não é pontiagudo, tá? Ele tem mais superfície para dar aderência, para dar suporte para o bolo de cima. Ele é mais resistente e ele não é perigoso de machucar alguém, tanto quanto um palito. Então, no lugar do palito, a gente vai utilizar o suporte para bolo, como esse daqui. Então, esse é o melhor dos mundos. Se não tiver, não deixa de fazer. Faça com o que você tem, busque o pega-balão, beleza? O primeiro passo para a estruturação de um bolo perfeito é esse daqui. Sabe o que é isso daqui? Essa forma significa a prensagem do bolo. Para uma estruturação correta, o primeiro passo é você ter um bolo bem estruturado na massa e no recheio. Eu preciso de uma massa estruturada, que tenha gordura, que tenha um recheio que seja estruturado, que não seja mole, tá? Dentro de uma forma ou de um acetato, você vai montar por camadas a massa, a calda, que também não pode ser em excesso. Então, um erro muito sério na estruturação de um bolo é calda em excesso. Quando você molha demais uma massa, ela perde estrutura e ela pode se romper com facilidade pelo excesso de líquido que tem dentro dela. Não molhe em excesso, tá? Você precisa controlar a quantidade de calda. Você precisa também ter consciência e conhecimento de massas que recebem bem essa umidade e de massas que não recebem o líquido com tanta facilidade e com tanta hospitalidade. Uma massa amanteigada, vou dar um exemplo só de massa,
é uma massa boa que recebe líquidos com facilidade, mas sem excesso. Nenhuma massa recebe líquido em muito excesso, a não ser o pão de ló. Mas o pão de ló não é uma massa estruturada. Então, para você ter uma massa estruturada, você precisa de gordura na massa. A gordura vai trazer estrutura para o seu bolo. Então, uma massa amanteigada é uma massa com uma boa estrutura e que também recebe líquido com facilidade. Então, antes de ter um bolo de andar estruturado, você precisa de um bolo de um andar estruturado. Um segredo para uma estruturação boa é você passar a massa da forma ou do acetato 1 centímetro mais ou menos. E depois você amassar a massa, prensar e colocar alguma coisa. Pega um durex e um cake board assim, ó, e segura a massa lá, enrola o durex para essa massa que passou entrar dentro da forma e perder instabilidade. Se eu pego e faço isso daqui, ó, coloco lá para dentro tudo, amasso aqui, ó, opa, coloco um durex, pronto, e deixo esse bolo descansar por pelo menos 4 horas. O ideal é de um dia para o outro. Depois que eu tirar, o bolo ele vai ficar niveladinho, ele vai assentar. E quando o bolo assenta, a gente tem mais segurança. Então, se eu tenho um bolo aqui, que está prensado direitinho, o segundo passo para colocar andares, eu preciso de um estaqueamento. A gente vai colocar ele em 3 ou em 4, mas o ideal é em 4 para fazer bolos de muitos andares. E aí eu vou pegar, vou colocar esse tubinho, esse cano, esse suporte dentro do bolo 4 vezes, nessas 4 partes. Coloquei, eu vou recortar para deixar esse caninho do tamanho do bolo, ele ficar escondido por dentro do bolo. E um erro que acontece também no meio da estruturação é você cortar os caninhos um mais baixo do que o outro. O cake board vai fazer isso daqui, ó. Pum! Vai tombar. E o peso do bolo de cima vai pesar no bolo de baixo. E aí pode criar uma rachadura exatamente no lado onde o suporte, a estaca, tá menor. Porque ali ele teve que descer bastante para poder chegar na estaca, para poder chegar na altura da estaca. Então ele fez muita pressão, muito peso no bolo de baixo e aí o bolo rachou justamente no lado onde a estaca está cortada menor. Depois que eu coloquei essas estacas, é como se fosse uma construção de um prédio. Para eu fazer um segundo andar, eu não preciso de colunas. Isso daqui é a coluna do bolo, ó. 4 colunas, ó. Vai ficar dessa forma assim dentro do bolo. Posso pegar e colocar um outro bolo assim direto? A massa do bolo está aqui, eu coloco aqui? Não, eu não posso. Terceiro passo, base de pressão. Então, se eu pego um bolo aqui verdadeiro, aqui está a massa do bolo, e coloco diretamente aqui. Ah, Felipe, o suporte vai aguentar. Não, o suporte não vai aguentar. Sabe por quê? Esse suporte, o bolo é fofo, ele vai entrar no bolo e o bolo pode afundar no bolo de baixo, se você não tiver uma base para apoiar o peso. Então eu preciso apoiar esse bolo em cima de um cake board também, ao invés de colocar ele em cima de um pratinho de isopor. Como eu falei, a gente vai colocar ele em cima de um cake board. E aí eu posso pegar e posicionar ele em cima dessa estaca. O cake board ele vai ser do mesmo tamanho do bolo, do mesmo diâmetro do bolo, vai ficar escondido debaixo do bolo, ele não vai aparecer. E aí o quarto passo é qual? Estruturação central. Porque você tem uma estrutura para o bolo, para ele não afundar um no outro. Mas e para ele não correr de um lado para o outro? Você pode utilizar, deve utilizar, uma barra roscada, como essa daqui, que é um parafuso grandão, você compra em loja de material de construção. E aí você vai passar plástico filme e higienizar esse parafusão. E aí ele vai ficar como? Ele tem que ser preso lá no fundo, ó, da sua tábua. E aí, isso é para quando você quer transportar e ter uma segurança maior para um bolo de muitos andares. E aí você vai ter os andares centralizados certinho. Ele vai ser da altura do bolo. Então, se o seu bolo for de 3 andares, 10 centímetros cada andar, você manda cortar aí uns 30 centímetros, beleza? Você pode cortar até 5 centímetros menor do que a altura total do bolo. Então, se você somar a altura do bolo e der 30 centímetros, você pode mandar cortar essa barra roscada com 25 centímetros. E aí você também vai avisar para o seu cliente, porque isso daqui é perigo, se alguém vier e empurrar a cara ali no bolo. Então você pode pegar, colocar uma bolinha de plástico aqui e depois envolver com isopor para poder não correr risco de alguém fazer uma brincadeira sem graça, avisar
para o seu cliente também, ok? É muito importante. E aí quando você for posicionando um bolo no outro, você vai encaixando nessa barra roscada que você compra em casa de material de construção. Se você quiser fazer um bolo com os 2 pezinhos, por exemplo, você pode pegar e fazer isso daqui, ó. Cortar 2 barras roscadas, furar a tábua e posicionar ela em cima de outra tábua e começar a montar a partir daqui. E aí o seu bolo, com esse espaço aqui, você pode fazer uma decoração como se fosse um foguete decolando, para dar a impressão de que seu bolo está flutuando. E o quinto passo, que é opcional, é você fazer uma blindagem com chocolate, com ganache, tá? No seu bolo. Isso vai trazer uma capa protetora para o seu bolo não fugir, não correr, não rachar.